Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia. O tema de hoje é um pouco o contexto cultural ao qual René Descartes critica ou está pensando em produzir uma superação dele. Antes de prosseguir, então, eu peço mais uma vez a sua gentileza de dar um like, compartilhar se achar pertinente e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Pois bem, é comum nesse período aí, de 1600, essa ideia de que vamos reformular tudo e vamos criar uma nova ordem, novo órgão e etc. René Descartes faz isso de um jeito muito particular, porque ele faz com uma ideia de fundamento teórico, um fundamento racional acerca de algumas áreas do conhecimento, e isso permite uma nova reestruturação dos conhecimentos. Se hoje em dia a gente acha que teoria, conhecimento teórico é abstrato demais, não serve para nada, é uma ilusão nossa achar isto. Porque, na verdade, essa ideia de praticismo que nós vivemos, que não é pragmatismo, é sempre fundada sobre um princípio fundamental. E quando a gente se pergunta por esse princípio, muita coisa, digamos assim, importa. Mas, ao final, eu vou traduzir essa questão do Descartes, por exemplo, para um exemplo concreto contemporâneo. Pois bem, Descartes então vivia essa mudança contextual, que também podemos dizer que é a modernidade baseada no capitalismo ou no mercantilismo ainda. E esta novidade cria para muitos uma realidade material que demanda, digamos, uma reflexão filosófica diferente. Quem vai dizer que a filosofia, de certa maneira, observa a realidade e, de certa maneira, entende que a realidade precisa de outros fundamentos, precisa de outras reflexões, será o filósofo Hegel, já bem depois, lá no 1800, e dizendo, inclusive, que a filosofia meio que levanta voo tardiamente como uma ave específica que levanta voo com o cair do sol, com o cair do dia, próximo a 5h45, por exemplo, quando eu lanço os vídeos. Mas voltando a Descartes, então ele termina a formação dele em La Flèche e é conhecido esse blasé que ele vive de reclamar que ali não aprendeu muita coisa, tudo estava muito confuso, e enfim, e o que ele podia fazer? E ele achava que com Aristóteles ele podia no máximo expor a verdade, mas não conquistar a verdade. Isso é bem a ideia moderna, da ideia de Blaise Pascal, de Francis Bacon, melhor dizendo, que é a ideia de conhecer é poder. Então, essa ideia de que o conhecimento tem que me gerar algo novo, eu tenho que conquistar algo novo. Ele também critica a matemática. Se hoje nós conhecemos o famoso plano cartesiano, se deve a esse blasé que ele saiu dessa escola, na qual ele criticava a geometria como fosse comentários sobre figuras, e aritmética, um negócio muito bagunçado. Lembrando que ele inventou o plano cartesiano, ainda bem, né, já que estava tudo confuso, ele criou o plano cartesiano. E criou algo fundamental, que é a geometria analítica. Depois nós vamos falar um pouco mais de geometria analítica, sobretudo em Spinoza, que vai falar muito exposição da ética segundo o método dos geômetras. Então, René Descartes cria uma ideia a partir da geometria analítica para, digamos, construir o seu método de análise da realidade. Mas ele faz isso sobre uma crítica. E ele se prepara, então, para a ideia de um novo fundamento do saber, que será exposto. Vou fazer essa exposição no próximo vídeo, sobre a exposição do método, que é onde ele começa então a estruturar essa reflexão de que seria esse novo método dele. Lembrando que Francis Bacon fez isso no novo órgão, e René Descartes vai fazer no discurso do método. Enfim, então esse é o contexto de crítica que René Descartes está, cultural e de transformação. A transposição para os dias de hoje que eu queria fazer, por exemplo, está relacionada à revolução tecnológica que nós vivemos hoje em dia, que não gera a salvação da humanidade, infelizmente, possibilita muitas coisas, mas, infelizmente, ainda permite situações muito arcaicas da condição humana, como a miséria, a pobreza e etc. No entanto, as novas configurações tecnológicas de nossos dias têm colocado para nós, sobretudo para nós da educação, desafios que se assemelham muito a esses desafios que René Descartes visualizava. Os meios tecnológicos hoje permitem uma nova forma de aprender, por exemplo. Muitas das vezes estão se chamando isso de gamificação, ou em torno do conceito de disruptividade digital. Tem um outro termo ligado a essa ideia de disrupção digital. Ou seja, o digital não é apenas a tradução de uma aula presencial para aqui os vídeos,
mas a mudança que os eletrônicos têm proposto é a própria forma como adquirimos conhecimento. Isso não implica eliminar as pessoas, isso podemos continuar convivendo com pessoas, digamos, presencialmente. No entanto, hoje os recursos disponíveis em termos de fontes bibliográficas ou de vídeos como estes estão produzindo uma verdadeira modificação do que é ensinar e aprender. E essas novas bases exigirão um novo método, uma nova fundamentação teórica. Portanto, era esse contexto que eu queria comparar, digamos, com René Descartes. E exatamente a demanda dele de pensar um novo fundamento. Hoje em dia, é necessário pensar um novo fundamento do que seja a educação. Entre elas, por exemplo, radicalmente concentrada e centrada no protagonismo do aluno, na história do aluno, no repertório que o aluno já formou e que chega, por exemplo, na educação superior. Enfim, seria esta uma breve semelhança com o contexto do René Descartes e que tem os mesmos desafios nos dias de hoje, digamos assim, que René Descartes teve e que aqui a gente apresenta em forma de pílula, obviamente, apesar da brevidade, não é simples, não foi simples, tanto para René Descartes quanto não é simples para os nossos dias. Enfim, muito obrigado, até uma próxima videoaula.